Bom, vamos lá. Então, vamos começar o material de hoje que a gente tem. Se não me engano, é o capítulo 7 do livro, que a gente está usando como referência lá, que é o compêndio de psiquiatria, que a gente tem que falar um pouco sobre os transtornos mentais, né? Vocês viram lá no módulo 1 da disciplina, quando a professora Keisa abordou, antes da gente entrar necessariamente na parte de transtornos, né, as doenças mentais, ela fez um recorte histórico, né, da significação, do significado da saúde mental dentro do contexto, a nível, contexto mundial, né, nacional e local. Então a gente tem algumas características bem significativas em relação a isso, principalmente aqui no Mato Grosso. Então é interessante quando a gente faz essas observações que a gente consegue entender, né, dentro disso aí, aonde estamos inserindo, né, nesse contexto de saúde mental, porque diferente de outras áreas da saúde, a gente consegue ver uma diferença acerca de fluxos, né, acerca de serviços bem marcantes em relação a isso, né? Então, isso se deve muito ao contexto histórico, né, assim como foi o caminhar, né, dessa área da saúde a nível de Brasil e a nível de Mato Grosso. É para a gente ficar claro, né, como que, como que a coisa funciona no nosso estado em relação à saúde mental. E aí, dentro desse primeiro momento, né, que a professora trabalhou com vocês lá no módulo 1, acerca dessa historicidade da saúde mental, né? Então, a gente viu que a gente tem um caminhar, né, que foi da psiquiatria até a atenção psicossocial, né? Quando a gente sai daquele recorte de olhar a saúde, né, voltada para a doença, digamos assim, para a apartação do sujeito, né, a partir das ferramentas que a gente dispunha até então, que o carro-chefe seria o hospital psiquiátrico, né, ou o manicômio, e com a reforma psiquiátrica que se deu, né, não a nível de Brasil, mas a nível de mundo, a gente viu que a gente tem aí uma mudança, né, uma nova leitura, digamos assim, que o enfoque, então, passa a ser o sujeito, a família, né, e valorizar o contexto social onde esse sujeito está inserido. A gente tem, então, uma outra forma de trabalhar. Assim como a gente viu em outras áreas da saúde, né, esse mesmo caminhar, a gente observar como que é o modelo biomédico na saúde como um todo, né, e esse outro modelo de atenção à saúde que nós temos hoje, que a gente chama de modelo alternativo, né, quando você faz o recorte, o enfoque do sujeito, é a mesma coisa, você não recorta a patologia, você recorta o sujeito. Então, é o mesmo olhar, né, na saúde mental. Inclusive, né, a gente tem como carro-chefe nesse contexto, na reforma psiquiátrica brasileira, a gente tem a reforma sanitária, né? A gente pode afirmar que a reforma psiquiátrica ela não caminhou na mesma velocidade, né, que a saúde como um todo, mas ela vem bem amarrada politicamente, né? Bem amarrada politicamente e, e bem fortalecida, né? Porque é um movimento que se dá aí muito pela construção, né, dos profissionais envolvidos.
que necessariamente um movimento único, exclusivamente político, né? Quando eu falo político, de político partidário, digamos assim. Porque se vocês observarem, a bandeira saúde é algo que, em todos os momentos, né, no Brasil, no mundo também como um todo, um momento realmente de eleições, né, de novos governos, né, sempre aparece a bandeira saúde. Né? Então, quando a gente fala político partidário nesse sentido, é algo que a saúde mental, lógico, né, que isso teve que aparecer, senão ela não se construía, mas ela tem uma política muito mais no sentido de discussão e construção mesmo, de conhecimento, de fortalecimento de redes, né, porque a gente tem algo em nosso desfavor na saúde mental, que é a historicidade desse processo, né, e a questão do azelamento, da apartação, é algo muito preso na saúde mental. Não só para o sujeito, como para os profissionais também. Mas vamos lá, então. A gente vai falar hoje, né, de um dos transtornos, né, se não, a gente não precisa afirmar que é o mais importante, mas ele é o transtorno, ou são os transtornos, né, dentro desse rol aí que envolve a questão da psicose, são os mais objetivos, digamos assim, em relação à saúde mental como um todo, no entendimento da representação, né, do louco comum, né, do louco como um todo. Por quê? Porque o rol, né, das doenças, das patologias que envolvem, né, os quadros psicóticos, né, eles têm como características, né, da psicose os seus sintomas clínicos, que são aqueles sintomas que a gente chama de sintomas de carteirinha, né, daquele sujeito, daquela pessoa que tem, de fato, um transtorno mental severo, né, porque, como vocês já devem ter visto, quando começaram a discutir agora essa questão dos transtornos mentais, que você já deve ter visto transtorno de ansiedade, transtorno alimentar, transtorno do humor, né? A gente observa que são características, né, ou muitas das características que a gente viu lá, ou seja, da clínica desses transtornos, são inerentes aos sujeitos, né, a todos os sujeitos como um todo, né, em relação à questão alimentar, teu padrão alimentar, né, teu padrão de humor, a questão da ansiedade também, né, então a gente olha para esses transtornos e fala, nossa, né, eu sou assim, eu já fiz isso, né, só que tem uma, digamos assim, uma linha divisória, né, entre aquilo que é inerente à nossa pessoa e a partir de que momento isso passa a ser uma doença mental, digamos assim. Então, vocês puderam observar nesses primeiros transtornos mentais que essa linha, né, que divide isso, ele é bem, assim, além de ela ser uma linha estreita, ou seja, quando a gente fala linha, assim, não, tá, eu tenho, em relação ao meu padrão alimentar, né, será que eu já tive algum episódio de anorexia, né, ou algum episódio de bulimia? Então, você vai pensando, será que eu tenho transtorno alimentar, será que eu não tenho, né? Em relação à ansiedade, eu sou ansioso, mas a minha ansiedade é leve, moderada, né? Já é uma ansiedade mais intensa, né? Mas, enfim, então você vê que você permeia esse limiar, né, entre aquilo que consideramos um sujeito normal, né, e um sujeito doente mentalmente, né? Porque os sinais clínicos, eles aparecem, né, quase que todo mundo se identifica com isso, né? Então, lógico, vocês viram em que momento essas características, né, passam a ser
identificadas como em que momento, né, passam a ser identificadas como desculpa, como doença, né, e que momento isso é algo que é inerente dos sujeitos, né. Já tem um recorte diferente em relação às psicoses, digamos assim, né. Por quê? Porque a clínica da psicose já é uma clínica, né, os sintomas que a gente vai observar hoje, eles já são considerados transtornos graves, né? Porque ele tem dentro do quadro psicótico, né, dois sintomas clínicos que a gente pode afirmar que são o carro-chefe, né? Que é o caso do delírio, né? E a alucinação, né? Então, são dois sintomas clínicos que necessariamente eles aparecem, né, num quadro psicótico. A gente vai ver outros também, mas é como se fosse, assim, sabe aquele marcador, né, do quadro psicótico, né, seria esses, né, a princípio, né, esses dois são bem marcantes, que é aquele momento em que você vê coisas, né, que de fato só você está vendo, né, e quando você ouve, né, ouve vozes, né, ouve sons, né, que só você está ouvindo, né. E aí tem uma diferença, né, em relação a quando você alucina e quando você tem um delírio, né. Então, normalmente, a alucinação, o sujeito que está alucinando, ele consegue objetivar, ele consegue ver aquela imagem, né. É diferente se eu falo para vocês, olha, eu estou vendo aqui na minha frente a imagem de um anjo, a imagem de Nossa Senhora, né? Então, a pessoa está vendo aquilo, né? Ou alguém que já faleceu, enfim. E diferente de quando ela fala que ela está ouvindo uma voz, né? Tem uma voz na minha cabeça falando para mim, né? Que eu não tenho valor, né? Que eu tenho que pular, sei lá, pular da ponte, ou que tem uma voz me falando que você quer me prejudicar, né? Que você está me perseguindo. Então, esses dois sintomas clínicos, né? Que são bem característicos de um quadro psicótico. Tanto é que quando a gente for discutir a questão da emergência de saúde mental, né, um dos recortes da emergência de saúde mental, né, ou em que momento o sujeito está numa situação de emergência em saúde mental, é, né, é o momento em que ele coloca a vida de outros e a dele em risco. Então, e esse momento acontece 99,9% das vezes nos quadros psicóticos. Tá? Então, a gente entender os transtornos psicóticos é algo, digamos assim, importante, né? Porque é o que a gente tem já, que a gente carrega, né? Os quadros psicóticos como a gente chama, né, o louco de carteirinha, né? Ou seja, aquele sujeito que você vê que está falando sozinho, que está vendo coisas, né? Que está ouvindo coisas. Então, é a clínica dos transtornos mentais característicos, né, dentro da história da psiquiatria, principalmente, que eu estou falando de doença, né, do o louco como um todo. Tá? Todo mundo ouvindo, gente? Tudo tranquilo? Ok. Então vamos lá, gente.
Então, beleza. Vamos escrever a chat que está dando certo. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco, né, da história, né, da psicose como um todo. A gente está vendo aqui que na Grécia Antiga, né, os primeiros médicos, né, já descreviam pessoas que apresentavam delírio de grandeza, né? Então, delírio de grandeza, gente. Delírio de grandeza é aquela pessoa, né, acreditar que ela é uma pessoa importante, uma pessoa com muitas posses, né, uma pessoa muito inteligente, e ela acredita fielmente nisso, né? Então, que é o mais bonito, o mais rico, o mais inteligente, é o mais importante. E você vê que é uma característica do ser humano, independente de estar no quadro psicótico ou não, né? As pessoas normalmente buscam para si sempre o melhor, mas nesse caso aqui, né? As pessoas que estão na volta, né, que conhecem a pessoa, sabem, né, que aquilo que ele está falando, aquilo que ele está afirmando para ele, de fato, só existe para ele, né? E a paranoia aqui, gente, quando a gente fala paranoia, né, seriam os delírios persecutórios, que é aquela situação lá, né, fulano quer me prejudicando, esse fulano, ele quer, né, quer meu emprego, quer minha família, quer minha casa, não sei. Então, a paranoia é aquela, ela está muito ligada nessa circunstância aqui ao delírio persecutório, né? E aí, quando a gente fala de psicose, a gente vai vendo, destrinchar um pouco a questão do conceito, né, mais para frente, a gente já vê coisas amarradas aqui, né, desde a Grécia Antiga, que falavam em deteriorização, né, ou deterioração das funções cognitivas, né? Então, assim, as minhas funções intelectuais, né, estão deterioradas, ou seja, você não consegue mais funcionar enquanto sujeito, né? Então, digamos que a sua criticidade, ela se perde nesse contexto. Como assim, professor? Minhas funções cognitivas. Então, sei lá, se você tiver que sentar, né, para construir algo abstrato, né, ou estudar, ler, desenvolver atividades intelectuais dentro de um quadro psicótico, essas funções elas não existem mais, né? Inclusive nessa questão de a questão afetiva. Então, assim, uma mãe num quadro psicótico, a gente vai ver que tem uma psicose puerperal, né? Que uma das primeiras coisas que o profissional de saúde faz, né, numa psicose puerperal, é afastar, né, a mãe do recém-nascido, né? Não é um quadro tão comum, normalmente a gente vê na questão do puerpério, né? É um outro transtorno mental que não psicótico, que seria a depressão, né? Que fala em depressão pós-parto. Só que antes da depressão pós-parto, a gente tem uma outra situação, né? Que a gente fala de disforia pós-parto, ou blues, que é o nome que usa, né? Que a gente tem, que é aquela mãe, né, naquele momento lá do puerpério, que ela tem uma dificuldade de aceitar o recém-nascido, né, a questão de amamentar, a questão dos cuidados, né, e a gente já consegue observar isso já nos primeiros momentos da relação entre mãe e filho. Essa relação foi construída lá atrás, no pré-natal, né, lá atrás, de como que foi a concepção dessa criança, né? Se foi dentro de uma situação estável, instável emocionalmente, economicamente, socialmente, enfim. Então, é tudo uma bola de neve, digamos assim, né? Então, no caso da psicose, você tem uma deterioração, né, dessas funções. Você tem uma deterioração dessas funções porque você não consegue mais funcionar. Então, aquela mãe não consegue mais cuidar do filho,
aquele pai não consegue mais cuidar do filho, ou cuidar da família, ou trabalhar, né? Então, são circunstâncias, são doenças, né, nesse caso aqui, em que a pessoa, ela, se a gente for pensar, ela perde a sua cidadania, ela perde seu CPF, digamos assim. Por que que eu falo isso, né? Porque pessoas, por exemplo, se o sujeito, vamos pensar no nosso caso, né? O sujeito é um enfermeiro, um quadro psicótico, ele vai poder continuar atuando? Não, né? Imagina, ele está lá num box de emergência e a pessoa está com uma dor na barriga, ele acredita que aquilo, sei lá, seja álcool e ele, né, dentro da cabeça dele, ele fala, não, tem uma voz aqui que está mandando eu abrir essa barriga, porque tem um alien aí dentro, né? E ele pega uma lâmina de bisturi, faz uma laparona, né, no box de emergência da pessoa. Primeiro que não é nem a atribuição dele fazer isso, nem naquele local também não, né, não existe indicação clínica nenhuma para isso acontecer naquele ambiente hospitalar, enfim. Então, quando a gente fala de deteriorização das funções cognitivas, seria isso, né? Então, é nesse contexto, a pessoa deixa de funcionar, né? Ela perde a sua capacidade intelectual, sua capacidade cognitiva, e aí faz essa alteração e automaticamente a sua personalidade, né? Então, por exemplo, dentro de um delírio de grandeza ou de um delírio místico, que também é uma outra característica, né? Ele pode acreditar que ele é uma pessoa, né, que tem uma divindade, né, que tem poderes, enfim, né? A gente pode afirmar que o sujeito nessa condição, né, o seguinte fala, ele deixa de funcionar enquanto sujeito, tá? Então, assim, e vocês veem aqui, ó, lá na Grécia Antiga, né, os relatos, né, já tem relatos, já tem informações, né, de que as pessoas, né, que estão envolvidas na saúde na época, né, já identificavam isso, né, essa característica em alguns sujeitos. Tá? A gente não tinha aqui o nome ainda, né, transtorno psicótico, né, mas, né, já aparecia, né? Aí a gente vem agora no século XIX, né, o século da ciência, digamos assim, né, o século das transformações no mundo, né, que foi o século XIX. Então a gente já tem aqui nesse momento já tem um registro, né, do termo esquizofrenia. Esquizofrenia não é sinônimo de psicose. A psicose está dentro da esquizofrenia. Então, assim, esquizofrenia é um rol de doenças dentro do transtorno psicótico. Seria assim, é a doença mais evidente nesse contexto, né? É a que mais transpõe essa circunstância, entendeu? Mas a gente vai ver que tem outras possibilidades também. A gente vê quadros psicóticos em outras doenças também, além da esquizofrenia. Tá? Inclusive na depressão, inclusive na euforia, tá? Inclusive na dependência química. Então, você vê essa situação. Né? E aí o que a gente faz hoje, né? Quando fala a gente fala assim, os profissionais de saúde, a gente acaba classificando, né, todos que têm um quadro psicótico, um sintoma psicótico, como alguém que tem uma esquizofrenia. Tá? Não necessariamente funciona dessa forma. Mas vamos lá. Então, aqui no século XIX, né, a gente tem aqui, dentro dessa condição, né, essa condição médica, digamos assim, né, que é de entender esse recorte da saúde, a gente já tem aqui dois profissionais importantes que vale a pena citar, né, que é o Emil e o Eugen, né, que eles, de fato, né, nesse momento aqui, são os primeiros, né, que apresentam estudos, né, em que falam, já tem uma descrição do que seria, né, esses quadros psicóticos, né. Então, o Emil, ele fala que
é algo, né, deteriorante, ou seja, deteriora as suas funções psíquicas, tá? Tem início precoce, né? De fato, os quadros psicóticos, eles podem ter início precoce, normalmente na adolescência. E ele classificou essa circunstância como uma demência, né? Uma demência precoce. Então, se a gente pensar no recorte de hoje, né, demência, a gente vê que a demência, ela é uma disfunção cognitiva do sujeito. O sujeito em demência, ele tem quadros psicóticos, digamos assim, né? Ele deixa de funcionar, ele pode ver coisas, ele pode ouvir coisas, né? Nessa circunstância. E a gente tem como carro-chefe das demências, né, a questão do Alzheimer, né? Mas a gente está vendo o que a gente vê hoje, né? Que não necessariamente somente a demência tem a representação dos quadros psicóticos. Então, ela também é um recorte dentro dessas possibilidades, assim como a esquizofrenia. Tá? Então, a gente tem aqui também, então, assim, a gente já tem esse psiquiatra aqui, né, no século XIX, que faz esse apontamento, e aí, fazendo um contraponto a isso, a gente tem um outro psiquiatra aqui, filósofo, Eugen Bleuler, né, e ele foi o primeiro que cunhou, né, que gravou o termo esquizofrenia, né, as doenças em que o sujeito tem rompe, né, faz uma cisão entre o pensamento e as emoções, né? Aí você pensa, como assim é uma cisão, né, entre o pensamento, a emoção e o comportamento? É porque isso aqui não funciona mais, né? Então, assim, o teu pensamento está desagregado, as tuas emoções, elas estão não condizentes, digamos assim, né, com aquela circunstância, assim como o seu comportamento, né? Então, assim, o seu comportamento também não é adequado. Então, quando ele fala aqui de incisão aqui, né, é a mesma coisa que eu falar aqui de deterioração das funções cognitivas, entendeu? Então, o sujeito ele deixa de funcionar literalmente, tá? Então, vamos lá. Falando um pouco da epidemiologia, né, ou seja, das possibilidades disso, olha, epidemiológica, que a gente tem de informação nesse contexto, a gente sabe que a prevalência, a possibilidade de a gente ter sujeitos que apresentam risco nesse recorte do quadro psicótico é de 1% da população, né? Então, isso é um dado interessante, né? Que você pode estar, enquanto enfermeiro, estar trabalhando numa unidade de saúde da família, né? Uma estratégia, e aí você para e pensa, né? Dos quadros de saúde mental da minha área, né? Será que eu tenho algum quadro, ou algum recorte de alguém com quadro psicótico, né? Então, você sabe que se você atende uma área de 5.000 pessoas, né? Tem lá a capacidade da sua unidade, você pode ter lá em torno de 5 pessoas, né? Então, assim, mas eu não tenho nenhum registro aqui na unidade, não acompanho ninguém nesse recorte. Procura o que você acha, tá? Então, isso aqui é esperado, né, que em torno de 1% da população ele pode, né, desenvolver um quadro psicótico, tá? Outra coisa interessante aqui, ó, não faz distinção de gênero, tá? Ou seja, né, não tem questão de gênero, é uma doença que comete mais mulheres do que homens, ou mais homens que mulheres, né? Como vocês viram lá no transtorno do humor, que ele tem ele faz esse recorte, né? Então, na psicose, não. Digamos assim, que é meio a meio,
possibilidade é igual para todos, né? A diferença, nesse caso aqui, que ela não faz distinção para gênero, porém, precocemente, ela acontece mais em homens, tá? Então, precocemente, ela acontece mais em homens, né? E aí tem toda aquela, que a gente vai ver o que está envolvido nesse processo, né? Necessariamente, na maioria das vezes, o homem acaba se expondo, né, a mais a questão de ambiente, a questão de medicação, de drogas lícitas ou ilícitas, né? Ele acaba se expondo mais do que as mulheres. Então, esse é um dos motivos dessa afirmação aqui de que o quadro psicótico ele pode estar mais presente em homens, né, precocemente, o surgimento disso, do que nas mulheres, né, por conta da forma, né, forma como o homem se desenvolve, digamos assim, numa sociedade. Ele se expõe muito mais a riscos, né, do que as mulheres. As mulheres são mais cuidadosas, né, são mais criteriosas em relação a isso, né? Principalmente, né, hoje, né, principalmente a questão das drogas ilícitas, tá? Então, assim, os homens acabam se expondo mais, né, os jovens, né? E falando em drogas ilícitas, né, principalmente aquelas as mais potentes, digamos assim, por exemplo, pasta base, que é uma droga que a gente vê hoje, né, em quase todos os bairros, cidades, enfim. Para vocês terem uma ideia, né, da potência dessa droga, não estou falando de crack, né, estou falando de pasta base, mas serve para o crack também. Um sujeito, quando ele começa a fazer uso de substância psicoativa, né, a terceira vez que ele tem contato com essa droga, né, os estudos apontam que ele já está desenvolvendo uma dependência química disso. Não é porque então, querer usar já não depende só da vontade psíquica dele, né? Já é uma necessidade química que o organismo dele tem, né? Para você ver, né, o que significa isso. E a questão assim, se você pensar, mas qual que é a relevância disso, né, para essa informação do transtornos psicóticos, é que com 6 meses de uso, né, o sujeito já começa a apresentar uma deterioração, né, cognitiva, ou seja, já começa a apresentar quadros psicóticos, né, agitação psicomotora, alucinação, delírio, né, e aí os delírios paranoicos, os delírios de grandeza, delírio de perseguição, enfim. Então a gente vê que hoje as drogas ilícitas, né, digamos assim, são o carro-chefe na questão da existência ou do surgimento, né, dos quadros psicóticos, principalmente em homens, principalmente nos jovens, tá bom? Então, por isso essa afirmação que se fundamenta. Em relação, né, a outras doenças clínicas, então, eu posso ter um transtorno mental, né, do tipo psicótico, ou seja, uma esquizofrenia, uma demência, um delírio, desculpa, né, delirium é uma classificação, delírio é um sintoma, a gente vai ver isso depois. Posso, sei lá, ter um transtorno do humor lá, um quadro de euforia, né, ou um quadro de depressão com características psicóticas, né, e posso ter outras doenças clínicas, né, também pneumonias, insuficiência renal, cardiopatias, doenças cardiovasculares, né? Então você pode ter essa doença mental, digamos assim, e outras doenças clínicas. Por que é interessante isso aqui, essa informação aqui desse parágrafo?
Porque olha aqui, ó, as pessoas que têm doença mental, a gente tem outras doenças também, né? Como há os transtornos psicóticos, né? E aí ele tem como carro-chefe aqui a questão da esquizofrenia, né? A gente vê que o transtorno psicótico é o carro-chefe da questão da loucura, né? Então, o louco ele pode ter hipertensão, diabetes, arseníase, sei lá, alguma cardiopatia, pneumonias, né? E ele tem também uma doença mental, no caso, né? Então, por que ele afirma que, né, que esses estudos apontam que até, vamos pensar, de 10 pessoas com transtorno mental do tipo psicótico, né? Eles podem apresentar uma outra doença concomitante? Pode, é questão do estilo de vida deles, né? E aí aqui o que é interessante? Se de 10 pessoas com transtorno psicótico, 8 têm alguma outra doença, ele fala que somente a metade conseguem ser diagnosticados, ou seja, diagnosticados e tratados. Então, dos 8 com hipertensão e diabetes, enfim, apenas 4 conseguem. Né? Os outros 4 têm a doença, o transtorno mental e outras doenças clínicas. Né? Isso se dá muito pela forma, né, de como o serviço, o modus operandi, né, do serviço, né, de saúde, principalmente da saúde mental dos serviços, eles assim, o fluxo deles, né, a conversa deles, ela não é tão eficaz, digamos assim, né, porque normalmente, né, a pessoa que tem uma doença mental, ela acaba sendo apartada do serviço, né, não só da família, da sociedade em si, mas também do serviço de saúde, né. Então, você chega com alguém que tem uma doença mental e uma outra situação clínica, normalmente o serviço não vai querer atender, né. Essa afirmação se fundamenta, né, porque, por exemplo, a gente tem um hospital psiquiátrico no estado do Mato Grosso, público, né, do estado, que é o Hospital Adalto Botelho, que vocês já devem ter ouvido falar, ou talvez até conheçam, né. Para vocês terem uma ideia como que a coisa funciona, né, que às vezes a pessoa está lá dentro, internada, né, e ela tem lá um quadro de pneumonia, um quadro de hipertenso, está descompensado. Então, eu falo que a dificuldade que é o trabalho que é conseguir atendimento para aquelas pessoas, né, nos outras unidades de saúde. Lógico, tem, mas tem algo já pactuado? Não, tem, né? Então a gente sabe que, por exemplo, assim, a rede como um todo, ela é pactuada, né? Os fluxos são pactuados, mas existe uma peça importante nessas pactuações de fluxos, né? Que é o ser humano, é quem conduz, quem está lá no plantão. Então, você sabe, não, hoje é o plantão do fulano, não adianta que fulano não atende, não adianta que fulano não quer ver, né? Então, não deveria, mas tem a parte pessoal, aí, o recorte pessoal, né? Que interfere, de certa forma, nesses fluxos. Então, por isso que essas informações aqui, né? Apesar de a gente estar falando disso no momento, né, que a gente tem um sistema único de saúde já com as redes, né, de saúde instituídas, a gente tem a rede de atenção psicossocial, né, a gente tem a rede de urgência e emergência, a rede de saúde da mulher, a rede de saúde da criança, é tanta rede que não tem peixe para tudo isso, né? Mas a gente sabe que em alguns locais essa rede de fato funciona, esses fluxos andam, mas em alguns locais, aí eu falo de cidades ou de bairros ou de serviços, né, a gente sabe que não funciona, tem uma dificuldade, né, inclusive em locais de fato de referência, em locais que são espaços de construção de conhecimento, como hospitais e escolas, né. Eu falo, por exemplo, né, a gente tem um hospital escola, o maior hospital escola público que tem no Mato Grosso, é o Júlio Miller, né. Então, teoricamente, os fluxos, né, a rede de saúde ali tinha que funcionar de forma exemplar, né, porque
você está trabalhando lá dentro com construção de conhecimento. Então, lá dentro você tem acadêmicos de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, enfim, né, de nutrição, todo mundo que está envolvido nessa área. E cursos, né, que a instituição, no caso, a universidade, fornece. Né? Só que dependendo de quem está no plantão, você já sabe, não adianta levar essa gestante para lá, que o fulano que está lá não recebe, né? Então, quando a gente fala desse fator, né, do homem estar inserido nesse processo e interfere, mas tem que obedecer à rede, não, tudo bem, né? Tem que obedecer, a gente vai fazer que isso seja cumprido, mas você sabe que não precisaria ser assim, né? Então, de fato, se as pessoas executassem, né, aquilo, né, a qual, né, estão inseridas naquele processo para fazer, né, a gente não teria aí uma gama de problemas em relação à saúde, né? Ainda sobre essa questão epidemiológica, né, isso aqui é importante, substâncias ilícitas, né, a questão da drogação, né? Então a gente sabe que o álcool, que é uma substância ilícita, ele pode trazer, né, ao longo do seu uso, a pessoa pode desenvolver sintomas psicóticos, outra substância ilícita, o tabaco também faz isso, né? E das substâncias ilícitas aqui, aí a gente tem como carro-chefe, né, que a gente chama de drogas perturbadoras, né, que seria pasta base, o crack, cocaína, LSD, enfim. São drogas que fazem esse desarranjo intelectual do sujeito. Né? Outra questão epidemiológica aqui em relação aos transtornos psicóticos, ele fala em densidade populacional. Né? Porque a gente sabe, né, quanto maior a cidade, maior é o estresse, né, maior é essa dinâmica de funcionamento, maior vai ser as situações de antagonismo econômico, antagonismo social, né? Então você vê que os grandes centros urbanos, né, você vai ter lá as situações, né, as mazelas da sociedade, né, em relação a drogas, fatores econômicos, né, segurança. Então você vai ver que essas situações, ou seja, cidade, quanto maior for a sua densidade populacional, maior a possibilidade, né, de você ter sujeitos que desenvolvam esse tipo de transtorno mental. Outra circunstância aqui, fator socioeconômico está relacionado diretamente a isso, né? Socioeconômico e cultural em relação a esses estressores aqui, né? Então, é algo também importante nesse contexto. E outra coisa aqui, gente, também, por vezes a gente lê algo acerca, né? Questão do fator genético. Então, a minha família, né, papai, mamãe, ou titia, ou meu primo, meu bisavô, né, ele desenvolveu uma doença mental, trataram psiquiatra, com psicólogo, ele internou na Dalton, internou, né, entendeu? Por conta dessa circunstância. Então, assim, a gente sabe que geneticamente ele fala que há a possibilidade de isso ser isso acontecer em parentes de primeiro grau, tá? Só que antes da gente pensar, né, nessa questão de genética, né, se é primeiro grau, enfim, a questão é você saber, no caso desse parente seu de primeiro grau, né, em que circunstância aconteceu esse transtorno psicótico nele, né? Por que eu falo isso? Sei lá, foi meu pai, foi minha mãe, né? Mas por quê? Né? Por quê? Ou foi minha tia teve um AVE, e aí depois do AVE ela ficou assim, ela ouvia voz, ela falava coisas, ela não conseguia mais cozinhar, não conseguia limpar, não conseguia mais limpar, cuidar dos filhos, né? Ela, sei lá,
Tava um calor de 40 graus, ela andava com capa de chuva, com a roupa lá de frio, enfim, né? Então ela teve essa deterioração aí cognitiva que a gente viu anteriormente, né? Então, antes de você pensar nessa questão genética, né, é pensar em como que esse transtorno psicótico, em como que ele surgiu, né? Por quê? Porque a maioria das doenças mentais, ela tem uma relação com o contexto social, do que necessariamente alguma disfunção fisiológica sua. Ah, não, era da minha titia lá, quando ela estava na adolescência, lá com 16, 17, 18 anos, não sei, enfim, ela começou a apresentar, né, começou a ficar ruim, começou a ver coisa, ficava dentro do quarto trancado, não saía, queria se matar, né, e você, assim, dentro dessa questão terapêutica dela, você não é observado uma relação com o envolto social dela, né? Então, assim, há a possibilidade disso acontecer de uma disfunção fisiológica, sim, né? Então, é nessa circunstância aqui que essa informação ou afirmação, né, dessa incidência em parede de primeiro grau, ela vai acontecer, tá? Porque, caso contrário, não, né? Se seu pai, mãe, titia, tio, irmão, primo, sei lá quem, né? Se ele desenvolveu essa doença a partir de um contexto social, digamos assim, e sofre. Então, vai ter uma relação, né? Porque qualquer pessoa que pegar uma substância psicoativa ilícita, né, e fizer uso dela concomitantemente ou regularmente, né, no caso das drogas, ele vai desenvolver quadro psicótico, independente se na história familiar dele tem alguém ou não com essa doença, tá? Então, é nessa circunstância. Então, vamos lá. Chegamos, então, no conceito. Chegamos no conceito disso, né? O que a gente tem aqui, ó, quanto conceito de transtorno psicótico? Ele fala que é a desintegração psíquica da pessoa. Opa. Desintegração psíquica da pessoa. Então, eu posso falar que psiquicamente ou cognitivamente, né? Eu estou desintegrado, ou seja, meus neurônios não se comunicam mais um com o outro, né? Então, essa situação, né, essa desintegração psíquica leva o quê? A uma ruptura de relações sociais. Então, é um sujeito que vai poder trabalhar, vai poder ser responsável pela família, ele vai poder desenvolver seu papel, né, dentro do espaço social que ele ocupa, não, né? Porque psiquicamente ele não funciona mais, tá? Então, por isso que a gente fala que o transtorno psicótico, né, ele é a marca, né, daquilo que a gente entende por louco, tá? Outro conceito que a gente tem, que fala a mesma coisa, mas com outras palavras, né, mas a semântica é a mesma. Ele fala que a consciência e o julgamento, né, ou seja, a consciência ou o julgamento de fato daquilo que é real para você, do que é referente à sua vida, está alterado. Como assim? Então, assim, você é um pai de família, uma mãe, um trabalhador, enfim, né? Tem um espaço social, né? E aí, nesse momento, agora, no quadro psicótico, isso se perde, tá alterado. E aí ele fala que tá alterado pelo quê, né? Por pensamentos mágicos e reais, crenças falsas, né? Que são os delírios, né? O delírio mágico. Então, assim, você acredita que é alguém, uma pessoa importante, você acredita que é outra pessoa, né? Ah, eu sou, sei lá, o Messias que voltou na Terra para salvar a humanidade. Então, nesse sentido, tá? E isso é uma coisa, lógico, ele fala que é uma crença falsa do sujeito, né?
para você que conhece o sujeito, mas para ele aquilo é real, né? E também é uma característica das alucinações, né? Então, assim, quando você é um sujeito que essa capacidade dele da realidade está alterada também por alucinações, né? Quando ele fala que está vendo coisas, né? Então, ele está vendo sujeitos ou que já morreram, pessoas que você sabe que, por exemplo, Maria, você sabe que Maria existe, porque está na Bíblia lá, né? Tem informação, tem um relato na Bíblia que Maria foi a mãe de Cristo, existe. Aí eu chego para vocês e falo, olha, gente, Maria está sentada aqui do meu lado, né? Então, nesse sentido, tá? Quando ele fala que nessa alteração da realidade, né, do sujeito. Quando eu desligo a câmera, vocês continuam enxergando o slide de boa, né? Acho que sim. Então, dentro desse recorte, né, das psicoses, a gente tem os tipos de psicose. Aqui com 4 grupos. Se você tiver no capítulo 7 do livro, ele acaba fazendo assim, apresentando elas, né? E aqui eu usei um outro material, além desse compêndio de psiquiatria, né? E essa é uma forma diferente de organizar, né? Quando você separa assim, o que é psicose orgânica, o que tem relacionado à subnormalidade mental, né? A questão, o recorte das esquizofrenias e o recorte das psicoses ativas, tá? Então, assim, de que forma se desenha esse quadro psicótico? Vamos falar um pouco de cada uma agora, tá? Então, vamos lá, as psicoses orgânicas, né? Ou seja, o sujeito tem um quadro psicótico e ele entra nessa questão das psicoses orgânicas, tá? Então, a primeira que ele me apresenta aqui é essa aqui, o delírio, né? Então, ó, não é é delírio. Então, é uma classificação de um tipo de psicose orgânica. Ele fala que são alterações, né, das funções cognitivas, né? Isso a gente já sabe, que uma situação psicótica tem que ser considerada dessa forma. Então, assim, para ser um quadro psicótico, tem que ter alteração das funções cognitivas, não um quadro psicótico, né? E a gente viu lá que se fortalece essa disfunção cognitiva, principalmente pela questão da alucinação do delírio, né? Beleza. Aí ele fala aqui também, que é característica dessa circunstância, ó, tem início súbito, de duração breve e flutuante. O melhor é rápido quando o fator causal é identificado. Então tem início súbito, ou seja, né, o aparecimento é agudo, a duração pode ser breve, né, pode haver melhora quando o fator causal é identificado. Um exemplo claro disso, né, tem pessoas que, sei lá, se você faz uso de alguma substância psicoativa, vamos pegar uma coisa que não sei se vocês conhecem, mas que existe, né? A questão de uma planta, né, da Amazônia lá que causa alucinação na pessoa e delírio, né? Que eles chamam lá, tem até uma denominação religiosa para isso, né? Que eles chamam lá de chá de Santo Daime, não sei se vocês já ouviram falar. Então, as pessoas, né, se reúnem para tomar aquele chazinho lá, né, cogumelozinho lá que causa esse quadro clínico, né, e aí aquela pessoa, ela vê coisas, ela ouve coisas, né, e nesse recorte aqui que eu estou falando, né, nessa circunstância bem mística do campus, assim, ele
toma um chá, daí ele conversa com Jesus, conversa com Maria, sei lá, conversa com Deus, né? Conversa com ele mesmo, conversa com alguém que já morreu. Então, por isso, e aí, assim, é o uso de uma substância, de fato, não necessariamente a essa circunstância, né, desse chá, mas eu estou falando em relação a uma substância psicoativa, que você faz uso uma única, exclusivamente uma única vez, e ele já faz você entrar nessa vibe, digamos assim, né, você apresentar essa condição clínica, né. Então, e ele fala aqui, ó, quando o fator causal é interrompido, identificado, então acabou o efeito da substância psicoativa, acabou, no caso, essa alteração, né, nas suas funções cognitivas. Tá? Então, as substâncias psicoativas, listas e ilícitas, né, elas entram nessa circunstância aqui de psicose orgânicas, tá bom? Que no caso aqui o delírio, nesse caso aqui também do delírio, entraria a questão das drogas também, né? Que fazem esse tipo de situação. Então, o sujeito tem essa disfunção cognitiva por conta do CAC, faz o tratamento, né? No caso dessa dependência química, no momento que ele não usa mais essa substância psicoativa, ele não, né? Ele deixa de ter essa disfunção cognitiva, digamos assim, ok? Aí eu tenho aqui, né, os exemplos, né? Eu até coloquei em negrito aqui, ó. Você vê, né, as causas mais comuns, né, do delírio seriam drogas lícitas e ilícitas, tá? Então, são as causas mais comuns que fazem, né, com que isso surja, né, sintomas psicóticos. É por isso que quando a gente vai atender, né, uma emergência em saúde mental, um quadro psicótico, vocês vão ver lá que uma das primeiras coisas que a gente tenta separar é, né, se de fato é um quadro psiquiátrico, né, tem uma fundamentação psiquiátrica, tem alguma relação orgânica, né, ou seja, uma psicose orgânica. Porque, né, sei lá, o sujeito está vendo e ouvindo coisas, ou está agitado, né, sua motricidade está agitada, né, ou seja, está querendo bater em alguém, arrancou roupa, essas coisas assim, né, para a gente falar que está com essa agitação psicomotora, se tá atrelado a uma circunstância orgânica, ou seja, é por conta de uma droga, lista ou não, enfim, né, de alguma medicação. Então você vê que ele tem um quadro, né, um quadro de psicótico, considerado uma emergência de saúde mental, mas que ele não tem uma caracterização psiquiátrica, digamos assim, né? Então, esse sujeito aqui, né, ele é atendido igual, ele vai para uma unidade de saúde, né, uma UPA, ele vai fazer lá a desintoxicação dele, vai melhorar, ele vai para o psiquiatra necessariamente? Não. Ele até pode ir para uma unidade de CONCAP, digamos assim, né, para tratar a questão da dependência química, né, ou do tabagismo detido, enfim. Mas não necessariamente ele vai lá por conta que ele tem uma doença crônica, né, uma doença psicótica crônica. Ou seja, se ele não fizer uso disso, que acaba sendo o gatilho, ele não apresenta sintoma psicótico nenhum, né? O outro até a gente comentou, né, no início ali da aula, a questão da demência, né? Então, a demência, ela tem esse comprometimento das funções cognitivas, né? Só que a demência é algo inerente ao ser humano, né? Não quer dizer que todo mundo vai ter um quadro de demência, mas, né, vai depender de como você conduziu a sua vida para você ter um quadro de demência, não. Porque demência é um envelhecimento celular, né, da célula do sistema nervoso. Então, se você tem 70 anos, o neurônio tem 70 anos,
neurologicamente ou cognitivamente, você não vai funcionar da mesma forma que quando você tinha 30, 40, né? Enfim, nesse sentido, tá? Então, ele fala que as demências aqui, né, você pode apresentar um quadro psicótico, por exemplo, a vovó tá com Alzheimer, é verdade, vovó esse dia arrancou toda a roupa, saiu sem roupa na rua, né? Agora a vovó tá só conversando com o vovô o dia inteiro, né? Ah, mas o vovô já morreu há 20 anos, ela conversa com o vovô todos os dias. Né? Então, para falar que um quadro psicótico pode aparecer um quadro de demência, né? Vai tratar o que para não surgir esse quadro psicótico, né? Vai tratar a questão da demência, né? Porque a coisa, o transtorno psicótico que é uma consequência, tá? Ainda falando da demência, né? Então, assim, para quem tem alguma pessoa com idade avançada em casa, né? Para entender a questão que vai apresentando, né? Problemas de comportamento. Então, você vê que normalmente os nossos avós, né? Eles têm uma labilidade mais aflorada, né? Ou seja, qualquer coisa chora, a vovó está sempre chorando. Né? Às vezes a vovó não dorme, né? Fica com insônia, fica sentada lá, fica mexendo o braço, nunca para de mexer o braço, né? Ou às vezes, que nem ele fala aqui, né? Perda de inibição, nossa, né? A vovó era uma pessoa, né? Era uma senhora tão recatada, né? Tão cuidadosa, agora a vovó fica aí, veste roupa tocada, né? Não se perdeu a vaidade, então, né? Ou um caso aqui, nossa, a vovó já morreu há 15 anos, a vovó nunca olhou para ninguém, agora a vovó está indo no baile da terceira idade, já está namorando com outro vozinho, né? É nesse sentido, tá? Então você tem, né, essas alterações na sua personalidade, tá? Isso como comportamento, tá? E como habilidade, vocês estão vendo, né? Nossa, né? Mamãe cozinhava tão bem, ou vovó ligou a chaleira lá para fazer um chá, esqueceu de desligar o fogão, a chaleira ficou lá em cima, derreteu, vovó ligou o ferro, não desligou, enfim. São de coisas bem fáceis mesmo, né? Por exemplo, a vovó dirigia tão bem, agora a vovó não dirige mais direito, né? Então, o seu comportamento ele fica alterado, tá? Que vai desde as coisas mais comuns do dia a dia, como as coisas mais elaboradas também, né? Você pergunta para sua vovó, vovó, me dá aquela receita daquele pão de ló que ela fazia. E aí ela não acha aquela receita, não acha aquilo que você pediu, tá? Aí tem os sintomas aqui, né? Da demência, que a pessoa pode apresentar, que vai de déficit de memória, dificuldade para executar tarefas domésticas, questão do vocabulário, né? Então, às vezes a pessoa olha para você, seu nome é Carlos, ela te chama de João, que é o teu irmão mais novo, mais velho, enfim, né? Está desorientada, né? Às vezes é desorientada no tempo, no espaço, não sabe onde é que está. Então, uma característica bem marcante nisso, né? A questão da desorientação, né? A pessoa está no ambiente, então ela está na sala dela, aí você leva, ela pede para ir no banheiro, ela vai, você leva, quando você volta e vai sentar no mesmo local, ela já, mas que lugar é esse? Que casa é essa? Que sofá é esse? Entendeu? Então, ela acaba se perdendo nesse sentido aí, tá? Outra coisa que ele fala aqui, né, incapacidade de julgar situações, ou seja, né, o senso crítico dela, por isso que vocês vão ver que judicialmente, né, as pessoas depois de 65 anos não vão, conseguem mais fazer vendas dos seus bens, digamos assim, né, porque ele pode achar que não, vou doar minha casa para fulano, né, vou doar meu carro, então essa capacidade de crítica a pessoa vai perdendo, tá? Então ele já não vai respondendo necessariamente pelos seus atos, né? Problema de raciocínio abstrato, você pedir para alguém com demência, né, para assistir novela, para ler um livro,
Não vai funcionar nunca, né? Colocar objetos em lugares equivocados, falar, nossa, mamãe, cadê a minha tesoura que a senhora pegou ontem para a senhora cortar lá seus tecidos, agora onde é que está? E aí ela não sabe onde que ela colocou, né? Ou colocou no local, guardei no freezer, né? Então, um local aí, digamos assim, equivocado. Alteração no humor, né? E no comportamento também é uma circunstância, né? Fica flutuando muito essa questão do humor. Alteração de personalidade, você fala, nossa, a vovó não gostava dessas músicas, agora você, a vovó escuta, a vovó não dançava, agora a vovó dança, né? E outra coisa também é a perda de iniciativa. Então, você vai ver que eles vão ficando mais, você tem que estar chamando, colocando eles para funcionar, né? Por si só, a pessoa vai perdendo essa possibilidade de iniciativa. Você fala assim, nossa, a vovó era tão ativa, né? Ficava, fazia tudo, né? Agora não, a vovó chega aqui em casa, senta no sofá, só fica sentada ali até você servir o almoço para ela. Então, isso são sintomas clínicos da demência. Tá? Aí, os tipos de demência aqui, né, vocês sabem que a principal, né, seria o mal de Alzheimer, né? E aí ele pode aparecer nas pessoas antes de 65, né? E assim como é mais comum acima de 65 anos, tá? Mas, assim, uma possibilidade menor, mas pode acontecer, tá? Aí ele fala que outro tipo de demência além do Alzheimer, ele fala da demência pré-senil, né? A demência pré-senil normalmente está relacionada a um TCE, né? Você tem aqui, ó, principalmente uma lesão, uma atrofia no cérebro, na região frontal e temporal, né? Que é onde está a parte cognitiva. Então, né, você tem como sequela lá do trauma, crânio, a pessoa, nossa, né? Já não consegue, depois que bateu cabeça, depois que bateu o carro, depois que levou um tiro lá na testa, né? Enfim. Então, o TCE, ela não é diferente, parece outra pessoa, tá? Por conta disso, tá? A gente chama de demência pré-senil, que necessariamente acontece antes dessa idade aqui, 65 anos, tá? E a gente tem a demência vascular, é outro tipo também, né? Que a demência vascular, ela é agregada, né? Aquela circunstância cognitiva sua em consequência de uma doença cardiovascular. Por exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Aqui a caneta. Um A, V, E. É o derrame. Então, a pessoa pode apresentar uma demência vascular, tá? Com todos esses sintomas aqui. E tem um outro tipo aqui também importante de demência, que a gente chama de demência dos corpos de Lewy, né? Se vocês viram, há uns dias atrás apareceu também na televisão aí, né, a questão do tratamento, do diagnóstico do novo tipo de demência. Então, de fato, a demência, ela é a degeneração do seu sistema nervoso. Por que que isso vai acontecer, tá? Ou com que velocidade? Ok, é bom a gente saber, né? Mas, em si, todas apresentam esses sintomas aqui, ó, tá? Todas apresentam esses sintomas aqui, tá bom? Independente do tipo de demência, se é pré-senil, se é mal de Alzheimer, se é uma demência vascular, porque teve um derrame, ou se é essa demência dos corpos de Lewy, né? Então, o sintoma clínico é o mesmo, tá? Aqui é só para entender qual que é o tipo, até para poder instituir um tratamento terapêutico medicamentoso, né? Por isso, tá? Outra situação aqui, a questão da subnormalidade mental, né, ou deficiência mental, que é um funcionamento intelectual abaixo da média, né? Então, as pessoas que têm essa
essa disfunção cognitiva, então eles entram nesse recorte que podem apresentar um quadro psicótico, tá? E fala que pode ser leve ou moderado, né? E a causa dessa subnormalidade mental, né, é múltiplos fatores, né? Por exemplo, uma das causas comuns, né? Não sei hoje, mas assim, há uns 20 anos atrás, principalmente nas cidades do interior, a questão daqueles partos mais difíceis, né? Que a criança tinha dificuldade para nascer, enfim. E o obstetra lá, quem estava conduzindo esse parto, não queria fazer cesárea, ou não sabia fazer, ou não tinha anestesista, enfim, né? Então, no momento lá da expulsão desse feto, você tem lá um problema relacionado à perfusão tecidual a nível do sistema nervoso cerebral, central, né? Então, você tem uma hipóxia tecidual a nível central. Então, isso vai trazer lesões, né? Lesões neurológicas graves, que você vai entrar nesse recorte aqui, né, de funcionamento intelectual abaixo da média, né? Então, você pode apresentar também sintomas psicóticos, que eles chamam de subnormalidade mental aqui, ó, né? Ou como a gente conhece, retardo mental, né? Então, é um recorte de sujeitos que também são atendidos na saúde mental. E as esquizofrenias, né? Então, assim, a gente vai no recorte agora das esquizofrenias. Ele fala aqui que é uma síndrome psicótica que aparece em cerca de 1% da população, assim como a gente falou lá atrás, né? Seu início é precoce, principalmente mais em homens do que mulheres, pela questão de exposição, né, aos meios sociais que o homem tem maior do que a mulher, digamos assim, né? Mas é uma síndrome que aparece necessariamente o quadro psicótico, tá? Aí ele fala aqui, desses sintomas clínicos, a gente tem dois tipos. Os sintomas clínicos produtivos e os negativos. O que são os produtivos? Ele fala aqui que é uma perturbação da associação do pensamento, ou seja, o pensamento está desassociado, ou seja, pensamento truncado. Então, assim, truncado você não consegue desenvolver uma linha de raciocínio. Ambivalência, o que é ambivalência? Você gostar de coisas que são antagônicas, entendeu? Coisas que são questão da ambivalência, né? Coisas que a gente acredito que a gente vai estar vendo isso aí, que é aquela situação, né, de uma situação de ambivalência, você ter que gostar de duas coisas, ou você gosta de duas coisas que se contrapõem, né? Então, ou você tem que se conviver com algo que você não gosta e dispensar, digamos assim, algo que você gosta. Então, tem uma teoria, acho que está até, se não me engano, está no capítulo 7, que fala a teoria de Sullivan lá, que é a questão da aproximação esquiva, né? Que é essa questão da ambivalência, você gostar de coisas que são, digamos assim, que têm valores diferentes, né? Então, isso que tem essa questão da ambivalência, né? Então, isso entra como sintoma positivo. E sintoma negativo, ele fala aqui que é o afeto embotado, isolamento social. Então, você vai ver que você vai ter tipos de esquizofrenia que tem uma característica de sintomas produtivos e tipos de esquizofrenia que tem uma característica de sintomas negativos, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou falar de 5 tipos, tá? Mais comuns, digamos assim, a paranoide, que é a clássica, né? Tem aquela, como característica delírio de perseguição e de grandeza, né? Como sintoma produtivo. Então, esquizofrenia do tipo paranoide, que tem características desses sintomas aqui, delírio de perseguição. A desorganizada, que o sujeito, o quadro dele é de afeto embotado, né? Isolamento social. A catatônica, ele também tem a catatônica necessariamente, ele tem um quadro de mobilidade motora, né, que é um pensamento, que é um sintoma negativo, né,
E aí, além da imobilidade motora, né, igual uma estátua, acho que é catatônico, a questão de não falar, né, ficar repetindo palavras como que a gente chama de ecolalia, né. Então, a forma catatônica tem essa característica aqui, tá? A característica mais comum da catatonia é imobilidade motora. Não adianta que não mexe, gente. Eu lembro que esses tempos atrás, antes da pandemia, a gente foi atender uma ocorrência de um quadro, uma emergência de saúde mental. Chegamos lá, o menino estava no apartamento dele, em pé na sala, sem roupa. Isso já era umas 8 da noite, né? A gente foi atender a ocorrência, porque foi o horário que entrou pra gente, a ocorrência, a nível do SAMU, tá? E aí a pessoa que estava com ele lá falou que depois do almoço ele ficou assim, né? Tirou a roupa, ficou em pé na sala, não se mexia, imóvel, e ficou lendo, sabe, aquelas bíblias pequenininhas, bem pequenininhas, né? Ficou lendo aquilo lá, sem parar. Acabava ali de novo, acabava ali de novo, acabava ali de novo, tá? Então ficava repetindo. Então é um quadro de esquizofrenia que ele apresentou, é um quadro psicótico da forma catatônica. Tá? Não adianta que não mexe, não atende a comando verbal, você pode passar, estimular ali ele mudar de posição, não adianta que não mexe. Se mudar é porque não é um quadro catatônico. Aí a gente tem aqui indiferenciada. Por que indiferenciada, né? Porque ela apresenta tanto sintomas produtivos, né, quanto sintomas negativos, por isso que ela é diferenciada, o nome dela, tá? E a gente tem a residual, tá? Residual a gente chama aquele tipo de esquizofrenia que o sujeito, por vezes, ele tem um quadro agudo, precisa de atendimento, mas é um sujeito que consegue, digamos assim, se movimentar na sociedade, consegue conviver, tá? Desde que tratado, acompanhado, medicado, enfim, é um sujeito que ele tem um basal estabelecido ali, tá? Então, é uma esquizofrenia já de forma crônica, residual. Ele pode ter os quadros agudos de sintomas psicóticos, pode, tá? Mas é um sujeito que consegue funcionar ainda na sociedade, bom? E há mais uma aqui que são as psicoses afetivas, né? Aí a gente tem a questão da depressão, né? Então, o sujeito, num quadro de depressão, ele pode apresentar quadro psicótico? Pode, né? Quando ele fala que é insônia, ou muito sono, ou capacidade de abstração diminuída, a questão clássica aqui, ó, do suicídio, então ele apresenta um quadro psicótico, tá? O sujeito no transtorno do humor, um quadro de mania ou euforia, necessariamente ele tem que caminhar dentro de ele tem que apresentar quadros psicóticos, tá? Então, assim, porque ele tem um humor expansivo, então ele vai ter delírio de grandeza, delírio místico, então, os quadros de euforia ou mania, que a gente chama, né? Que a gente conhece isso por bipolar, né? Não porque é bipolar, porque ele tem um quadro de euforia em algum determinado momento da vida dele que pode apresentar um quadro de depressão. Por isso o nome bipolar. Mas quando falar, tem um paciente bipolar aqui, normalmente eu vou ter ele, na 99% das vezes eu vou ter ele no quadro eufórico, e não deprimido. Tá? Mas ele leva o nome de bipolar, essa classificação de bipolar, porque ele apresenta as duas extremidades, né, do humor, digamos assim. Tanto a positiva, que é a euforia, quanto a negativa, que seria a depressão. Tá? E aí a gente tem uma relação aqui de alguns cuidados, né? O material lá também, ele, o capítulo 7 ele também apresenta algumas coisas lá, né? Alguns cuidados, né, para nós. Mas a gente tem aqui, né, principalmente os enfermeiros, né?
algumas orientações, né? Então, vamos ver aqui, ó. Você entende, né? Você aceita, você entende a falsa crença do sujeito, mas não compartilha com ele. Então, se ele fala que está vendo alguma coisa, está ouvindo alguma coisa, você não vai dizer para ele que ele está mentindo, né? Você tem que deixar claro que aquilo é real para ele, não para as pessoas que estão na volta dele, né? Outra coisa aqui é quando a gente for reforçar alguma coisa, a gente reforça, né, ao que é real para ele, né, aquilo que ele tem como real, né? E a gente não reforça os sintomas que ele apresenta, mas naquilo que é de fato, você observou nele que ele, de fato, assim, não, eu sei que eu tenho filho, tem pai, tem mãe, enfim, que eu trabalho. Então, esses recortes você reforça, você não reforça, né, nenhum dos sintomas, tá? Principalmente aquilo que for pessoal, tá? Como eu comentei com vocês. Se vocês prometer alguma coisa nesse sujeito, cumpra, tá? Porque ele não vai esquecer, tá? A questão do contato físico, evita o contato físico, tá? Por conta dos, ele pode estar apresentando a forma paranoide, um delírio persecutório, então ele pode entender que aquele contato físico pode ser uma agressão, então você evita também falar baixo, evita sussurrar, evita dar risada, né? Ele pode entender aquilo como algo que ameace ele, né? Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. E quando aquele que estabeleceu o vínculo terapêutico, né, é o sujeito que vai estar conversando com ele, é aquela conversa olho no olho, tá? Prestar atenção no que a pessoa está falando. Evita atividades competitivas, né? Você for estar trabalhando lá algo terapêutico, né? Então você evita atividades competitivas, porque se ele tiver um delírio de grandeza, ele nunca vai perder. E se você falar que de fato ele perdeu, então, né, vamos lá, vou fazer lá uma atividade de pintura, atividade de culinária, alguma coisa, não sei. Então, assim, não, qual que ficou melhor? Então, evita a competição nessas circunstâncias, tá? Não reforçamos os sintomas, né? Reconhecemos aquilo que é positivo para o sujeito, né? Observamos o nível do ambiente que o sujeito está, né? O que estimula ele, por exemplo, se no ambiente está a irmã dele, um familiar dele, que de fato estimulam a agitação nele, então você retira aquele sujeito da cena, entendeu? É nesse sentido, tá? Então, aquele sujeito que você percebe que estimula o sintoma dele, que é como se fosse o gatilho dele, se você já não souber, se você souber, você presta atenção, isso é uma coisa que a gente faz muito quando a gente atende emergência em saúde mental, porque necessariamente são quadros psicóticos, né, ou agudos ou crônicos, enfim, mas a gente percebe muito bem nessas relações, né, o que a gente tem que, se mantém um familiar na cena, se não mantém, então a gente tem que observar bem o ambiente, tá? A questão de objetos, né, então assim, por conta da possibilidade de agressão, não necessariamente porque, mas ele pode entender a agressão como uma defesa dele, pode acontecer, então você presta atenção em relação, né, aos objetos que estiverem dispostos no ambiente, né, até porque ele tem uma disfunção da realidade, então ele pode agredir alguém, tá? Então a equipe tem que se manter, os profissionais têm que se manter tranquilos em relação a ele, né? E aí aqui ele fala, né, que a gente vai ver lá depois no quadro da aula de emergência e saúde mental, que seria, né, o que a gente chamava antigamente de emergência psiquiátrica. Tem que fazer uso, no caso, né, como que você sai do quadro psicótico? É com medicação, não tem outro caminho, tá? Quadro agudo você sai com medicação, que é o que a gente chama de contenção química. E na maioria das vezes, a contenção química poder acontecer, ou seja, para você poder medicar alguém, você precisa
fazer a contenção mecânica do sujeito, né? Então, assim, você precisa conter mecanicamente para poder medicar, né? A gente vai ver isso, como faz contenção mecânica também. A ideia não é você conter ele mecanicamente como um castigo, não é isso, né? É para a proteção dele e dos sujeitos que estão na volta dele, tá? E tem um fim que, no caso, que vai de fato tirar ele da crise, né, psíquica, é a medicação. Por exemplo, você chega um sujeito que está agitado, você vai fazer, estica o braço e quer funcionar uma veia sua, não vai funcionar. Então precisa conter mecanicamente de forma segura, adequada, né, para não machucar, para poder ser medicado, tá? E é isso aí, gente.